Olá, caminhante! Tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 4 ao dia 10 de maio. E nessa semana a gente vai ter o ápice do ciclo taurino, chegando a uma lua cheia em Escorpião. Sol vai estar lá em Touro e a lua em Escorpião de frente um para o outro. E esse confronto pode trazer sim alguns confrontos na nossa vida, tá? Internamente, conflitos internos, questões emocionais profundas, algumas sombras vindo à tona talvez, para a gente justamente confrontá-las, né? Ou talvez confrontos externos mesmo, né? Em que outra pessoa ela vem a partir dessa reflexão que eu tenho, né? Do reflexo ali que eu vejo no outro. Então ela vem como um espelho mostrar para mim o que eu preciso trabalhar dentro de mim, o que eu preciso olhar para dentro, tá? Principalmente porque a gente começa a semana com uma lua em Libra. Então essa questão dos relacionamentos vai estar muito forte. O outro vai estar realmente servindo ali como um espelho de tudo que eu não estou conseguindo ver ou acessar em mim nessa parte do ciclo. Pode ser sim uma semana bastante intensa, isso com certeza, tá? Alguns processos realmente podem se intensificar. A gente já vem sentindo tudo isso, né? A gente vem sentindo no nosso corpo. Então o Escorpião, por ser um signo de água, vai trazer alguns processos de limpeza, muitas vezes até físicos, tá? Então sintomas que a gente tiver, qualquer tipo de limpeza, né? O choro é limpeza, ir ao banheiro com muita frequência é limpeza, ter alguma questão no sistema digestivo mesmo também é limpeza. Então tudo o que acontecer nesse sentido pode estar relacionado sim a esses processos energéticos que a gente está passando, tanto no nível individual quanto coletivo, tá? Percebe essa semana o que acontece, percebe essa semana que as situações, mesmo quando elas parecerem ruins, elas estão na verdade apenas sinalizando algo que eu preciso trabalhar e olhar dentro de mim. Se a gente aproveitar essa ocasião, é incrível, né, de realmente ressignificar muita coisa, curar muita coisa, perdoar muita coisa, a gente vai estar livre para começar a co-criar um novo ciclo, para começar realmente a ser uma nova pessoa e ter uma vida diferente da que eu levo hoje. Então, se você não está feliz hoje com a vida que você tem ou com alguma área da sua vida, é porque algo precisa finalizar aí dentro, algo precisa ser desapegado, alguma ideia, algum sentimento que você tem, e esse é o momento perfeito para isso. Então aproveite, que a gente possa aproveitar esse momento, cada um dentro daquilo que lhe cabe no seu processo de alma, no seu nível de aprendizado nesse momento. Então na segunda a gente amanhece com a lua em Libra e ela vai ficar ali na terça-feira também. Vênus, que é o regente desse signo, tá lá em Gêmeos e vai fazer um aspecto bem desafiador ali, chatinho mesmo, com Netuno, que tá lá em Peixes. O que isso significa? Primeiro, que as nossas relações podem estar muito em destaque nessa semana, tá? O outro realmente ele vai ter um papel muito importante na nossa vida. Tudo o que acontecer, todas as questões que a gente tiver que trabalhar, pode ser que o outro venha desempenhar esse papel de suscitar em mim aquela emoção. Então, na verdade, pensa no outro apenas como um instrumento. O que ele me fez sentir? É isso que eu tenho que me apegar, é isso que eu tenho que olhar. Então, Libra, ele é um signo de ar, né? Então mexe muito com a nossa questão racional, a gente pensa muito a respeito das coisas, então olha para os seus pensamentos, olha para como você tem se colocado também nas suas relações e de certa forma ele traz muito essa questão do equilíbrio. Só que a gente tem que entender que no mundo de dualidade que a gente vive, a gente só vai aprender o que é o equilíbrio pelo desequilíbrio. Então pode ser uma semana em que muitas coisas se desequilibram para a gente perceber que é preciso que a gente encontre o equilíbrio, que aquilo fique mais claro, na verdade, já vinha desequilibrado, mas a gente não estava percebendo, a gente não estava dando bola para aquilo. Então as coisas elas meio que saem do eixo para a gente perceber que precisa ter um ajuste ali, a gente precisa olhar para alguma questão, a gente precisa olhar para algum relacionamento, para algo que eu venho renegando de alguma forma, tá? Isso pode ficar bem forte essa semana também.
Outra questão que esse aspecto aí de Vênus e Netuno pode trazer são as questões das desilusões, tá? Então pode ser uma semana em que eu me decepciono com alguma coisa, com alguém, com alguma situação, e na verdade também acontece isso no sentido de desfazer uma ilusão. Então se eu me decepcionei é porque em algum momento eu criei uma expectativa a respeito, é porque em algum momento eu acreditei em algo que não era verdade, e muitas vezes a gente tem uma tendência de se iludir, ou seja, a gente tem vários sinais que aquela pessoa não é bem dessa forma, que aquela situação não é bem aquilo que parece, e mesmo assim a gente insiste, mesmo assim a gente acha que, e fica se iludindo mesmo, falando assim, não, imagina, isso é coisa da minha cabeça, não, mas aquela pessoa, ela é assim assado, não é do jeito que está parecendo, então a gente vai se auto-iludindo. E nesse momento pode ser que algumas desilusões mais fortes aconteçam, para justamente tirar esse véu que estava encobrindo a gente de acessar a verdade. Então algumas verdades são mais doloridas sim, mas elas são necessárias para que a gente possa construir uma vida baseada na verdade, tá? Porque quando eu estou alinhada à verdade, eu só atraio pessoas, situações e há uma vida verdadeira, né? Então essa questão da verdade vai ficar muito forte daqui para frente. Muitas coisas estão acontecendo, mas não é que antes era perfeito, é que na verdade agora as coisas estão ficando mais claras e a gente está começando a ver quem é quem de verdade na nossa vida, no coletivo. Então essa questão desse alinhamento acontecendo vai ficar cada vez mais forte a partir de agora e a gente pode perceber isso com mais força durante essa semana e é sempre nesse sentido de alinhamento, de ajuste, de equilíbrio, de voltar ao nosso ponto de equilíbrio. Isso é muito importante, você refletir qual que é o meu ponto de equilíbrio. Será que eu não estou fora dele? Será que eu não preciso buscar mais o equilíbrio na minha vida? Inclusive nos relacionamentos, né? A gente tende a estar ou sempre indo muito em direção ao outro e ele não precisa fazer nenhum tipo de esforço, né? Ou a gente também às vezes se acomoda e deixa só que o outro faça, só que o outro traga, espera dele muito isso, né? E não percebe a nossa parcela ali também. Então vai ser também uma semana e principalmente aí segunda e terça pode ficar mais forte. O que eu preciso ajustar no meu relacionamento? Será que tem coisas que eu preciso ser mais incisiva, aprender a falar não, a colocar limites? Será que eu estou de certa forma sempre indo em direção ao outro, buscando o outro, fazendo tudo por ele, agradando a qualquer custo? Então talvez a gente tenha que perceber esse ajuste também em relação aos nossos relacionamentos, tá? Aí na quarta-feira a lua já amanhece em Escorpião, onde ela vai ficar oficialmente cheia só na quinta de manhã, mas na quarta à noite, se a gente olhar para o céu, com certeza vai ter uma lua cheia brilhando lá para iluminar a gente, iluminar a nossa vida e também iluminar algumas questões internas aí mais profundas que a gente tenha. Então vai ser uma lua cheia com uma energia muito profunda de cura e de desapego, tá? Tudo que acontecer vai ser para mostrar pra gente onde está o meu apego, onde eu estou de certa forma segurando aquela energia, porque tudo no universo flui, se expande e contrai o tempo todo e está em constante evolução e movimento. Então tudo que a gente tenta pegar, represar, pausar de certa forma, a gente está impedindo o fluxo natural das coisas. Em algum momento isso vai ter que ruir, isso vai ter que se romper para que possa voltar ao equilíbrio interno e externo que o universo pede. Então essas questões que vão aparecer vão ser muito nesse sentido, tá? É um processo que você precisa curar, é porque chegou a hora disso acontecer e com certeza se você confiar, o universo vai trazer todas as ferramentas que você precisa para resolver essa questão, seja alguma mensagem, seja algum vídeo, seja algum processo terapêutico, alguém vai te dar a chave que você precisa, as coisas vão começar a acontecer e a fluir nesse movimento para que você possa encarar isso de maneira leve, fácil e tranquila. E em relação a essa energia forte que vai estar essa semana, eu quero deixar duas dicas para vocês. A primeira é, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, eu recomendo que assistam. E mesmo se assistiram já faz um tempinho, eu recomendo que assista novamente, porque pode ajudar a trazer algumas reflexões, alguns processos aí muito direcionados para tudo isso que está acontecendo na nossa vida, que é o filme A Cabana. Então ele traz essa mensagem muito bonita de cura que a gente precisa fazer, é isso que essa lua em Escorpião vai pedir. Então se você assistir o filme com cuidado, com atenção, você vai entender
tudo que de certa forma você precisa fazer na sua vida. É um filme realmente muito bonito, muito emocionante e mostra muito o processo que a gente tem que passar durante a vida. Ele é bem bonito, bem tocante, então eu recomendo de verdade que você, se puder, assista. E a outra dica que eu queria dar é que eu vou deixar aqui na descrição um link para uma meditação de lua cheia para ser feita justamente nessa semana, no dia que você puder, se puder ser na quarta-feira ou na quinta, melhor ainda, mas pode ser qualquer dia, tá? Vou deixar também no final do vídeo o mesmo link para você fazer, se conectar com essa energia, poder aproveitar da melhor forma toda essa abertura que ela traz, toda essa abertura para cura, para transformação, para regeneração da nossa alma mesmo, num nível muito profundo e muito na intenção de nos alinhar mesmo com o nosso caminho de alma e com o nosso processo evolutivo dentro desse espaço-tempo que a gente está vivendo, que é um momento muito importante na nossa trajetória enquanto alma, enquanto humanos. Então, se essa semana surgir algum tipo de confronto, algum tipo de conflito interno, externo, lembra que isso só serve para mostrar que existe algo errado, que existe algo fora do lugar na sua vida. Não é para te punir, não é para fazer você sofrer, não é para você entrar nesse turbilhão e se deixar envolver nele, ficar preso ali, rodando no mesmo lugar. É para justamente fazer você perceber o que eu preciso olhar em mim, o que eu preciso acolher, o que eu preciso trabalhar. Porque tudo que a gente fica resistindo com muita força, persiste, ganha mais força ainda na nossa vida. Então talvez seja o momento justamente de soltar, de desapegar, de perdoar, de deixar ir. Então isso é cura, né? A gente realmente vê uma situação que às vezes doeu como algo que não faz mais sentido hoje para o nível de consciência que eu tenho. Então soltar mesmo, pensar que aconteceu da melhor maneira, foi do jeito que tinha que ser e pega o aprendizado daquilo e descarta o resto, deixa aí, deixa a pessoa, a situação, tudo o que aconteceu ir junto com isso, para você se abrir para uma nova etapa da sua vida, para o novo ser que está aí dentro e quer surgir. Na sexta, a gente amanhece com a lua em Sagitário, é uma lua de fogo, então é bom que serve para tirar um pouco a gente desse turbilhão emocional que muitas vezes a gente entra com a lua em Escorpião, ainda mais com uma lua cheia bem forte, bem potente que a gente vai ter. E ao mesmo tempo ela vai ativar Júpiter, que vai ficar retrógrado semana que vem em Capricórnio e vai pedir para a gente começar a revisar todos esses processos que vêm acontecendo. E principalmente pedir para a gente olhar para dentro e perceber para onde eu realmente quero ir. Porque eu vejo muitas pessoas com pressa, pressa de acabar logo, pressa de chegar em algum lugar que elas mesmas não sabem onde é. Então não adianta ter pressa se você não sabe para onde você está indo, você simplesmente quer chegar e ver onde vai dar. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então agora é o momento da gente realmente focar no aqui e no agora. O que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho, com tudo que eu estou sentindo, com tudo que eu estou vivendo na minha vida. Não existe nada fora, não existe nada no futuro, porque o futuro nem existe e o fora também não. Então eu preciso mesmo esse movimento de olhar para dentro e perceber o que eu tenho aqui e o que eu posso fazer com isso. E mesmo que você olhe ao seu redor e você não veja maneiras de superar essa situação, é preciso que a gente comece a focar na confiança, que a gente comece a vibrar nessa energia e saber que dentro dessa frequência, aí sim eu consigo elevar um pouquinho mais e atrair as pessoas, as situações, tudo o que eu preciso para que essa solução que eu não vejo agora, porque justamente eu estou vibrando baixo, para que tudo isso possa chegar, né? As informações, as soluções, porque enquanto eu estiver aqui, a solução está aqui, o problema está aqui. Você está vibrando aqui, você não vai atrair a solução. Você precisa elevar um pouquinho e às vezes esse pouquinho é a confiança. Você precisa confiar, você não sabe como, mas você pode, você vai sair dessa situação. Aí você leva a ponto dessas soluções começarem a chegar e você continuar a sua escalada evolutiva, tá? Então vai ser muito importante nesse momento a gente aprender a lidar com a ansiedade. Vai ser o momento da gente se recolher, se acolher, perceber que tudo tem o tempo certo de acontecer. Não vai ser amanhã que tudo vai se resolver. E enquanto a gente olhar para fora e ver a sociedade toda desalinhada, toda bagunçada, bem nessa energia de desequilíbrio que eu comentei, né? Porque isso tá acontecendo no coletivo também. É para mostrar onde está essa questão do desequilíbrio para que volte
volte a se equilibrar, mas de uma maneira diferente, porque do jeito que estava já não dava mais. Então na nossa vida existe também alguma área, alguma questão que está saindo do equilíbrio para que a gente possa recolher e trazer de volta de uma maneira mais equilibrada. Só que vibrando na ansiedade, vibrando na pressa, vibrando no para ontem, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Já no domingo, terminando a semana e começando uma nova semana, na verdade, a gente vai ter uma energia da Lua em Capricórnio. Então vai ser um domingo em que a gente pode se perceber muito mais focado no trabalho ou em fazer coisas úteis do que em necessariamente descansar. Às vezes é algo que parte da gente, uma energia que a gente sente de fazer as coisas, de fazer acontecer, de adiantar alguma coisa, ou a gente sente que está sendo mais demandado nesse sentido. Às vezes até a gente quer descansar, mas não consegue porque as demandas estão ali vindo, de certa forma, externamente, tá? Mas a gente tem um dia muito positivo para rever nossos planos daquilo que a gente quer de verdade na nossa vida, perceber o que a gente vem fazendo em relação a eles. Às vezes são coisas pequenas mesmo, são coisas que dependem só da gente, sabe? Eu acho que Capricórnio traz muito essa energia da gente assumir a responsabilidade mesmo sobre a nossa vida, porque querendo ou não, assumindo ou não, conscientemente ou não, a gente está criando a nossa realidade a cada segundo. Só a gente está criando a nossa realidade, ninguém lá fora, ninguém que a gente conhece, é a gente. A gente cria a nossa realidade. Enquanto a gente não percebe isso conscientemente e a gente não assume esse papel de criador da nossa realidade, a gente vai ficar preso nas questões externas, a gente vai ficar preso no que depende do outro, no que depende do externo, no que depende do que é fora de mim. Mas na verdade não existe fora, porque é tudo uma projeção do que eu estou sentindo e vibrando, tá? Então assim, o Sol vai fazer um aspecto muito positivo com o Netuno e vai trazer pra gente muita inspiração, muita capacidade de elevar a nossa frequência, elevar a nossa consciência, como se a gente ligasse uma anteninha que se conectasse com algo maior, que estivesse dizendo pra gente que as coisas vão dar certo, estivesse ligando a nossa intuição. Então percebe isso, foca nessa questão de adquirir essa visão maior das coisas, sabe? Naquilo que a longo prazo eu posso conseguir, porque talvez você ache que amanhã não dá certo, mas será que daqui 10 anos não é possível? E quem você quer ser daqui 10 anos? Então realmente pensar a longo prazo, começar a construir esse novo ser e essa nova vida que você quer ter, porque continuar fazendo as mesmas coisas, a gente já sabe onde vai dar, seja daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Então, poucas pessoas mudam porque de fato elas não mudam algo nelas, porque o tempo vai passar de qualquer forma e sempre vai ser presente. Então, se você continuar igual no presente, o seu futuro que um dia vai ser presente vai ser igual, a gente já sabe o que vai ser. Então mudar alguma coisa dentro da gente para que isso possa ser diferente também, porque o futuro, o tempo, enfim, tudo é uma ilusão, né? O externo, e a gente começar a perceber isso e começar a assumir a rédea mesmo, sabe? Da nossa vida, da nossa energia, do que a gente realmente quer e sentir que a gente pode, que a gente merece. Isso é muito importante a gente trabalhar internamente, tá? Tudo que está acontecendo vai muito nesse sentido. Então vamos agora para a nossa cartinha da semana, mas antes eu queria pedir para você deixar seu like aqui se você gostou dessa reflexão, se eu te ajudei de alguma forma, para você compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. E não esquece de se inscrever no meu canal, dar o seu apoio, o seu suporte para mim, me ajuda muito a expandir ainda mais essa mensagem para mais e mais pessoas. Então essa semana a gente tirou a carta Desaceleração. E eu acho que ela é bem clara, né? Eu acho que realmente não fica nenhuma dúvida, assim, do que ela quer nos dizer, né? Uma tartaruga e a palavra desaceleração é realmente o momento da gente diminuir o ritmo, da gente dar uma parada, porque a gente está numa questão tão ansiosa e tão frenética que a gente não percebe que as coisas lá fora, acontecendo num ritmo muito acelerado, estão relacionadas a uma aceleração da nossa frequência energética, do nosso ritmo, às vezes até cardíaco, tá? De ter taquicardia mesmo, de estar sempre com pressa, de estar sempre achando que tem que acabar amanhã tudo isso. A gente, na verdade, só está resistindo
a velha zona de conforto que a gente vivia. Então, a gente quer que volte logo para a gente se sentir confortável, né? Para a gente se sentir cômodo diante do que a gente já sabia, diante do que a gente já conhecia. Mas, sinto muito dizer, isso não vai acontecer. Mesmo quando as coisas voltem, né, ao normal, não vai ser mais o normal. Existe uma nova realidade se sobrepondo àquilo que existia. Então é como se a gente estivesse seguindo uma estrada e a gente estava seguindo determinada linha do tempo. Agora a gente pulou para uma outra linha do tempo e não tem mais como continuar sendo aquela velha linha. Então não existe mais aquilo que a gente vivia. Agora a gente vai reconstruir diante dessa nova escolha, diante dessa nova linha de tempo que se abriu para a gente, coisas novas, e elas vão partir muito daquilo que a gente está vibrando. Então, na minha vida, o que eu posso fazer, né, no nível pessoal, o que eu estiver vibrando é o que eu vou criar. Se eu estiver vibrando no medo, as coisas vão começar a dar errado, as coisas vão começar a acontecer, mas se eu estiver vibrando na positividade, na confiança, as coisas vão começar também a se abrir para mim. Então, essa semana, diminui esse ritmo, diminui essa frequência, começa a perceber de fato o que você vem criando, porque isso vai ser muito importante daqui para frente, tá? E muita gente se pergunta, né, não sabe muito bem o que é fazer diferente, o que é que eu tenho que fazer. As pessoas estão focando muito em fazer. E esse momento, e essa carta mostra muito isso, que não é muito o momento de fazer nada. É justamente esse o ponto, tá? As escolhas que a gente tem que tomar e a frequência que a gente tem que mudar é justamente a nossa forma de pensar. É muito mais no sentido de ser, de voltar a ser alguma coisa do que fazer. A era do fazer, ela não tá mais tão forte. A gente não tem mais que sair fazendo, mostrando que é alguém só porque a gente faz alguma coisa. A gente vai começar cada vez mais a ir para a era do ser. Então, quem eu sou vai ser muito mais importante do que o que eu faço, tá? E se você puder refletir sobre... Depois que eu cheguei em casa, eu percebi que teve um problema técnico no vídeo e não finalizou. Então eu voltei só para finalizar ele para você, lembrando então que o importante nessa semana é ser e deixar um pouquinho de lado o fazer, tá bom? Então eu desejo uma linda lua cheia para você, que ela seja realmente cheia de reflexões, de insights, de novas percepções sobre a sua vida. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!